organizar cada um nos seus lugares. Para atenção aqui. Cada um sentado nos seus lugares. Então a gente tinha parado com a questão mesmo, o ensino público de interesse privado, não é isso? O que é interesse público? Quem sabe o que é interesse público? Faz parte, né? A maioria das pessoas está ligado ao povo, à população. Existem alguns interesses nossos que são individuais, particulares, privados, mas há interesses que também são públicos, ou seja, os interesses públicos são aqueles interesses que nós temos em comum e conhecido. Quais são os interesses que nós temos em comum e conhecido? Será que há? Será que há algum interesse que toda a população compartilha? Interesse público é interesse privado? Na verdade, não. Interesse público são aqueles interesses que nós temos em comum. Então, quem faz a distinção disso aí é o Rousseau. Ele vai diferenciar vontade de todos com vontade geral. Vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Vontade de todos seria isso que você acabou de dizer, né? Os interesses os interesses privados que as pessoas têm, né? Todos os interesses privados. Então, a vontade geral são os interesses que nós temos em. Qual é o interesse que a gente pode dizer que nós temos em comum? A economia do país? Será que nós comungamos desse interesse? Será que tem ninguém no nosso país que aposta no da própria economia? Não? Às vezes tem. Por exemplo, os especuladores. Quem especula em bolsa de valores, às vezes aposta na alta, às vezes aposta na baixa. A gente pegar a época do governo PT, a principal empresa de investimento no mercado financeiro na época do Brasil hoje, chamada Empíricos, ela apostou durante o governo Lula que o país ia se lascar. Isso. Inclusive ela mandava e-mails para as pessoas, não sei como é que ela conseguiu essa lista de e-mails, mas mandavam e-mails para as pessoas falando sobre a catástrofe que iria abater sobre o Brasil. E acabou tendo alguma influência, algum respaldo, algum reflexo na economia, porque aconteceu. Quando você aposta contra, você faz com que as pessoas parem de investir nas coisas que são daqui. Faz com que o empreendedor, o empresário, não invista com medo da economia vir quebrar. E se o empresário não investe mais, o dinheiro para de circular, a crise econômica vai virar mais cedo que isso. Isso chama-se profecia autorrealizada. Você profetiza e faz de tudo para as profecias se cumprirem. Como é um grande player no mercado financeiro, eles fazem isso. Inclusive, não sei como, eles deveriam ser regulados, não sei como,
eles não foram autuados por conta disso. Porque se você tem uma empresa com milhares de seguidores, milhares de investidores que investem no mercado financeiro, e você dá dicas de investimento para ela, para essas pessoas, você pode influenciar o valor das coisas, porque a bolsa de valores funciona na lógica do mercado. Quanto maior a procura, mais os preços sobem. E a economia do país, se o povo procurasse a nossa economia, seria subir. Quanto mais o povo vaza ou o povo vende, mais a economia cai. Então, teoricamente, deveria ser o interesse que nós temos em comum, a economia do nosso país crescer. Mas muitas vezes não é o que acontece. É muito difícil a gente chegar num consenso. E a vontade geral do interesse público deveria ser fruto do consenso. Na teoria, o problema é a prática. Outro exemplo de interesse público: a preservação da vida. O cidadão brasileiro quer viver ou não? Todo cidadão brasileiro quer viver, quer ter a sua vida preservada, quer ter segurança. Quer ou não? Tem gente que se ensina. Aí que está o problema. Nem todo mundo quer viver. Pelo contrário, alguns querem ter o direito de morrer. Ouviu falar de eutanásia? Eutanásia é a pessoa que quer abreviar a vida dela por algum sofrimento. Ela quer tomar as drogas ali para poder morrer sem dor. A liberdade. A liberdade poderia ser um interesse público. Preservação da liberdade. Proibir a escravidão. Proibir de prender os outros de forma arbitrária. Mas será que é todos nós queremos isso? Ou é um consenso? Ou tem gente que não gosta muito da liberdade? Nem da própria nem dos outros. Que queria poder escravizar uma galera. Queria prender outra galera, principalmente aquelas que não concordam com eles. Não concordou, tem que ir para a cadeia. O interesse público, então, sempre é muito difícil de se estabelecer. No nosso país, o interesse público hoje, ele se efetiva como? Através da maioria. A maioria elegeu o Bolsonaro, agora a gente tem que escolher. Mesmo que não vota nele. Mesmo que ele não gosta dele. Muitos chamam isso de ditadura da maioria. E as minorias se lascam, porque ele é majoritário, não quer nem saber das minorias. O problema é que o PSL, desde as eleições, ele está envolvido em corrupção. Teve os casos de laranjas. E aí, estão querendo envolver o Bolsonaro no meio dessa questão dos laranjas. O Bolsonaro está querendo se livrar disso. O presidente do partido lá foi quem operou o esquema de laranjas. O que eram esses laranjas? O partido precisava do número de mulheres para concorrer, porque senão o partido não é autorizado a concorrer às eleições. Tem cotas para número de mulheres. E aí não tinha essas mulheres, ele pegou umas mulheres aleatórias aí e pagou para elas poderem se candidatar. Mas elas se candidataram sem nenhuma intenção de ganhar. E receberam. Isso é laranja, né? Só para cumprir a formalidade do sistema. E aí já tem o problema dos laranjas. Agora há um outro problema, porque o problema dos laranjas fez com que alguns caciques do PSL caíssem. Isso, líderes do PSL caíssem. O Bebiano, por exemplo, que era um grande líder lá dentro. A galera do PSL mais antiga agora quer derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é do PSL só para concorrer à eleição. Mas o Bolsonaro está pensando nas eleições do ano que vem, eleições para a prefeitura. E o PSL vai ter dinheiro do fundo partidário. Foi proibido o financiamento privado de campanhas políticas. Não sei em que ano
financiamento privado. Então a empresa não pode mais investir ou pagar campanha política. Aí os políticos foram criados fundo partidário, um fundo milionário para poder financiar os partidos políticos para concorrer às eleições. Esse financiamento vai ser usado nas eleições do ano que vem. Então o problema, o Bolsonaro quer esse dinheiro, fundo partidário, ele não quer sair do PCL, mas ele quer que aqueles com que ele arrumou confusão saiam. Já os que ele quer que saiam, quer que a família Bolsonaro saia. Vai ser a crise lá dentro. O interesse público do Brasil hoje se efetiva através da maioria. A maioria se impõe sobre a minoria. O interesse privado. Interesse particular, individual. Assim como há interesses que nós temos em comum, há também interesses que nós temos de forma individual, particular, privada. Esses interesses, teoricamente, devem ser respeitados, ou deve haver uma liberdade para que a gente busque esses interesses. Geralmente as pessoas buscam esse interesse através da iniciativa. O quê? Iniciativa privada. Essa iniciativa privada pode ser feita através de pessoa física ou pessoa jurídica, através de empresa. Posso querer ter minha liberdade individual, como pessoa física, para poder estabelecer os contratos que eu quiser e entender. Ou se eu montar uma empresa, vou buscar meu interesse privado através de uma empresa. E aí são duas coisas distintas. Só que no Brasil existe uma confusão muito grande entre o interesse público e o interesse privado. O Bolsonaro é o maior exemplo disso. Ele transforma o interesse privado em interesse público. Por quê? Ele usa a máquina estatal para proteger os filhos. O filho mais velho dele, o Flávio, está envolvido aí com um esquema de rachadinha. O que era a rachadinha, vocês sabem? Rachadinha era um esquema que é feito no Brasil inteiro, onde os parlamentares contratam funcionários, mas são funcionários fantásticos, ou seja, que não vão trabalhar, só estão lá para a forma. Aí paga o salário para esses funcionários, os funcionários devolvem o dinheiro para eles, para que eles possam aumentar o próprio salário. Então, como um parlamentar, não sei se ele era vereador, se ele era deputado, só sei o seguinte, que o Flávio, o filho mais velho, ele tem, por lei, o direito a não sei quantos assessores. Uns 20, 30 assessores. Aí esses assessores têm graduações. Tem assessor que ganha de 10 até 15 mil. E aí o que ele faz? Ele contrata esses assessores, mas são assessores fantasmas. Imagina 20 a 30 pessoas que não vão trabalhar lá, mas que recebem o dinheiro e depois devolvem o dinheiro para ele. Fica com uma parte, devolve o resto para ele. O salário dele não está. Provavelmente Bolsonaro também fazia isso, porque teve cheque, aí tem um Queiroz envolvido nessa situação. Teve cheque do Queiroz na conta da esposa do Bolsonaro. Provavelmente os outros filhos também faziam isso. Atualmente se descobriu que eles estão loteando cargos públicos Brasil afora para gente que não trabalha nas câmaras, mas trabalha onde? Na internet. Postando memes do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito por memes. Eles ficam lá defendendo. Aí se alguém ataca o Bolsonaro, essa legião desses funcionários aí, que não estão trabalhando lá nas prefeituras, nas assembleias legislativas,
eles ficam lá postando, aí vão atacar as pessoas que estão atacando o Bolsonaro. É o chamado lixamento virtual. A milícia virtual do Bolsonaro. Então ele está usando o interesse privado e ele fica confundido com o interesse público, como se fosse o interesse da população brasileira. Como se a população brasileira quisesse proteger ele e os filhos dele. Não. Isso deve governar para o Brasil, não para a família dele. Defendendo o Flávio Bolsonaro, defendendo agora o outro que soltou uma fala ontem, não sei se vocês acompanharam. O filho do meio lá, o Eduardo, falou que se a esquerda continuar protestando do jeito tratado, ele vai fazer um novo AI-5. Você sabe o que foi o AI-5? O ato institucional número 5. Foi contra a ditadura militar no nosso país. Esse ato institucional endureceu ainda mais o regime militar e permitiu ao governo fechar o Congresso e perseguir inimigos políticos, prender, torturar. Então, ele fez essa ameaça, diz ele que está brincando, tá? Foi uma piadinha. Mas ele falou isso. O pai dele condenou, né? O outro, o Carlos, vive fazendo cagada também no Twitter, postando merda o tempo inteiro. Parece que está envolvido também no caso da América, na casa do Deus. Sim, aí teve agora, a Globo soltou que o porteiro lá do condomínio onde eles moravam falou que um dos assassinos da Marielle foi lá e interfonou na casa do Bolsonaro para poder entrar no condomínio. E o trem está cheio de fios encapados. Eles soltaram lá que não foi na casa do Bolsonaro. Ligou, foi na casa do outro cara lá que participou do assassinato. Mas, tem alguns problemas ali. A procuradora que desmentiu o que a Globo colocou, ela tem foto dela torcendo para o Bolsonaro ganhar as eleições. Coisa muito estranha, o Carlos Bolsonaro postou um vídeo dele manipulando as supostas provas. Seriam as chamadas do condomínio naquele dia. O Carlos Bolsonaro tinha que estar em segredo de justiça. Os bolsonaros não podiam estar em posse desses documentos. Ele postou um vídeo lá acessando um por um e colocando os áudios lá sobre as falas dele. Outro problema, parece que não tem interfone no condomínio. Quando alguém chega lá, eles ligam diretamente para o telefone. Porque parece que o interfone é algo inusual atualmente, porque ele estava em Brasília. Mas aí, se não tem interfone, esse interfone de parede, se você tem que lá atender, se liga do celular da pessoa, não pode ter em qualquer lugar do mundo. E aí pode autorizar o cara a entrar ou não. Se eles estavam de posse, eles podiam muito bem ter manipulado a prova. Se o Carlos estava com os trem, ele podia ter apagado os áudios que ligaria ele ao assassino. Eu, particularmente, acredito que não foi o Bolsonaro que mandaram matar ela. Mas que eles estão envolvidos até o pescoço com os milicianos, que são aqueles que mataram ela, isso eles defendem historicamente, né? Tem falas deles desde o início das milícias do Rio de Janeiro, defendendo as milícias. O Queiroz é ligado às milícias, e o Queiroz é o que fazia o esquema de rachadinho. Inclusive colocava parentes de milicianos para trabalhar nos gabinetes da família Bolsonaro. Então, envolvido com as milícias eles estão. Eles podem estar querendo proteger os milicianos. Tem muita coisa, tem muito desencapado aí para ser desenrolado. Não mandantes, mas que atuaram e ainda vão atuar para defender essa galera. Confundindo o interesse privado com o interesse público. Defendendo o filho do melhor, do Eduardo Bolsonaro, para a embaixada, e queria colocar o filho dele na embaixada dos Estados Unidos, agora se tornar embaixador. Então são as questões aí extremamente problemáticas e que mostram que o Bolsonaro nunca soube diferenciar interesse público de interesse privado. Porque interesse do povo, da população,
Ele deveria governar para todos os brasileiros, mas parece que ele não governa para os brasileiros, ele governa para o nicho dele, que é a janelinha, né, meio tapada lá. Fica igual a galera do PT, aqueles doidão que fica lá o tempo inteiro defendendo no livro. Tem uma galera que defende o Bolsonaro, não tem mais nada. Próxima questão. O que é o Estado? O que é o Estado? O que é o Estado? Então, o Estado é a instituição responsável por administrar as relações sociais entre os indivíduos. As relações sociais entre os indivíduos em uma determinada sociedade. Então, é a instituição que detém o poder político. E o Estado moderno, ele é dividido em 3 poderes. Quais são eles? Executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles com uma atribuição diferente. O executivo, o que ele faz? Ele executa leis. Executa leis. Legislativo. Ele cria as leis. Faz as leis. Judiciário. Ele julga. Julga conforme A lei. as leis. Quem foi o principal teórico da divisão dos 3 poderes do Estado? Hã? Pesquisa. Então nós temos o Bolsonaro no executivo, os filhos dele no legislativo e o Moro, outrora, fazia parte do judiciário. Tudo ali no governo atual, né? E o Bolsonaro ainda usou o Moro para poder, né, atuar e ir atrás do porteiro lá. Lembrando de presidentes no nosso país envolvidos com problemas com funcionários ou porteiros. O Collor, o impeachment dele começou por conta da denúncia de um motorista. O motorista denunciou a relação dele com o PC Farias, que era um sujeito que fazia ali o meio de campo da corrupção na época do Collor. Nós temos na época do Lula a queda do Palocci, que provavelmente seria o novo presidente do Brasil depois do Lula, porque um porteiro denunciou que empresários estavam se reunindo com o Palocci na casa dele para fazer lobby, ou seja, para defender que o governo aprovasse algumas medidas que favorecessem aqueles empresários. Nós tivemos o porteiro, mais uma vez, no caso Lula, do triplex, o porteiro que denunciou que o Lula está com frequência e que ele era o possível dono daquele triplex. E agora mais um porteiro envolvido aí, os bolsonaros. Aí o que o Bolsonaro falou? Acionou o Moro, falou: Moro, você é do Ministério da Justiça, aciona a Polícia Federal para ir atrás desse caboclo. Eu vou usar o Estado, que deve defender o interesse público, para defender os meus interesses privados? Vai atrás de negro que me denunciou? Que negócio é esse? Colocou a Polícia Federal e as instituições da Justiça para apurar isso. Acionou o PGR, a Procuradoria-Geral da República,
Então, uma confusão total entre interesse público e privado no nosso Brasil. E o Moro, que era um herói, se mostrando um vilão, se mostrando um oportunista, se mostrando um cara com sede de poder. Na verdade, o projeto dele era muito maior, era ser presidente. Mas com as revelações aí de como ele atuava no caso do Lula, agora está fudendo para ele. E está fudendo para o ministro do Supremo também. Eu estava na hora do recreio, agora acabei de ver uma notícia de que tem duas mulheres do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. E dos áudios que foram, e das mensagens que foram pegas pelo Intercept, a Carmen Lúcia, num grupo de procuradores da República, ela faz piada da morte do sobrinho do Lula. Uma juíza do Supremo Tribunal Federal fazendo piada da morte do filho de um político. Aí a Rosa Weber saiu na hora do grupo, porque ela parece que apelou, né? Olha só. Juízes que deveriam atuar com imparcialidade, julgando conforme as leis, julgam conforme o quê? Interesse privado. Não gosto do Lula, vou fuder com ele. Não que ele seja inocente. Pelo contrário. Acredito que ele é culpado de todos os crimes que estão sendo imputados aí. Ele de fato era o dono do triplex. E nem é uma coisa lá, essas coisas. Porque um triplex no Guarujá. Um presidente do Brasil, Olavo de Carvalho, não sei se vocês acompanham, ele soltou um vídeo essa semana dizendo que o Lula roubou 6 trilhões. Rapaz, se tivesse roubado isso... Hã? Era viagem que vai na Indonésia. Ele mudou de ideia. Não que ele defendeu, mas ele falou que os argumentos dos terraplanistas eram muito bons, que estavam melhores do que quem defendia que a Terra é esférica. Na verdade é esférica, é geóide, né? Olha uma bolinha de papel amassada. Então, a gente vê essa confusão danada, a política brasileira um caos completo. A gente vê o caso do triplex que estava falando, né? O Lula lá, acredito que ele seja o dono, mas no triplex no Guarujá. O cara também é burro demais. Cara, por causa de um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá. O Guarujá, que é a praia de pobre de São Paulista, né? Todo feriado prolongado, a ralé paulista desce no Guarujá, né? E o Lula também, porque o Lula ralé, né? Aí na hora de descansar ia pro sítio em Atibaia. Também não é essas coisas. Evidentemente o Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma fazenda que dizia que era aqui em Minas Gerais. Fazendóla do Fernando Henrique Cardoso, falava muito. Essa fazenda já muito mais cara do que o triplex e do que o sítio de Atibaia. E ele tinha, parece também, um apartamento mais caro do triplex e mais caro que o sítio de Atibaia em Paris. Mas não tinha investigado. Inclusive o Moro falou, né? Não vamos soltar denúncia contra o FHC para não melindrarmos com ele. Porque ele é um apoio importante para a Operação Lava Jato. Cara, esses caras não estavam preocupados com interesse hora nenhuma. Eles queriam o poder. E aí quem tem razão é o Maquiavel, que falava o seguinte: política não é a busca pelo bem comum, pelo interesse público. Política é a luta pelo poder, pela conquista e manutenção do poder. Próxima questão. E a origem do Estado? Qual é a origem do Estado? Qual que é a origem do Estado? Tem duas explicações para a origem do Estado.
Uma delas que o Estado nasce da divisão social do trabalho. À medida que vai ocorrendo a divisão social do trabalho, o que acontece? As relações vão ficando cada vez mais complexas. E aí passa a ser necessário uma instituição para regular as relações entre os indivíduos dessa sociedade. Nas sociedades primitivas, nas sociedades tribais, não havia complexidade. Os homens caçavam, pescavam, as mulheres cuidavam das crianças e coletavam os frutos. Então tinha as funções muito bem estabelecidas ali. À medida que vai se complexificando, agora tem os especialistas. Tem o cara que faz o arco e a flecha, tem o cara que faz a arma que vai, o arapujo que vai pegar o animal, tem o cara que vai sair para caçar, tem o cara que vai ficar protegendo a tribo, o guerreiro, de invasão externa. E aí vai se complexificando, vai criando especialidades, vai ocorrendo uma divisão maior social do trabalho. E aí vai aumentando o número de integrantes da tribo, ela já não é mais uma tribo, já começa a virar uma sociedade. Aí é necessário o Estado, que é uma instituição fora da sociedade, externa e abstrata, que tem a função de quê? Regular as relações entre os indivíduos dentro dessa sociedade. Sem explicação clássica. Para outros, o Estado como nós entendemos hoje, o Estado moderno, ele nasce na modernidade, é uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o absolutismo. O absolutismo é o princípio e a origem do Estado moderno. Qual foi o primeiro país europeu a se tornar um Estado absolutista? A fazer a sua unificação e se tornar um Estado absolutista, vocês sabem? O que inclusive deu a esse país nascente, esse Estado-nação, uma vantagem na corrida das grandes navegações. Ele foi o pioneiro. A Inglaterra fez sua unificação e se tornou um Estado absolutista bem depois. Nessa época em que esse Estado fez a sua unificação e se tornou um Estado absolutista, esse primeiro, a Inglaterra e a França estavam numa guerra, ainda que nem tinham definido os territórios de miolo, que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos atrasou a França e a Inglaterra na corrida das grandes navegações, por isso que eles saíram atrás. Portugal, exatamente. E aí, como um Estado absoluto, com o poder absoluto nas mãos dos reis, o rei precisava criar uma burocracia para poder controlar o seu reino. E aí essa burocracia é o Estado. Aí o Estado moderno começa a se organizar, a se estruturar. O Estado assim como nós concebemos hoje. O segundo país a fazer a sua unificação é a Espanha, por isso que a Espanha também larga na frente de Inglaterra e França no currículo. Os países europeus a fazer a sua unificação foram quem? Saíram extremamente atrasados. E aí elas apelaram porque saíram atrasados na corrida e foram os responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Alemanha e Itália. Os dois fizeram a sua unificação em 1870. Saíram atrasados na corrida, perderam o bonde e ficaram sem colônia. Sem colônia ficaram pobres. Aí ficaram de lado. Também quero colônia. Começou a alimentar a animosidade. Os países já estavam se preparando para a guerra. Quando fizeram a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança. Os países se unindo ali, já se preparando para entrar em confronto. Acabou o horário? Kant.
Cante comigo. Cante comigo, Mengo. Acima de tudo, rubro-negro.